Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre banhos de ervas. Quem aqui nunca tomou um banho de sal grosso para mandar aquela nhaca negativa embora? Ou fez um banho de ervas para atrair prosperidade ou um novo amor? Pois é, a gente sempre fica pensando em jeitos diferentes de renovar essas energias e trazer mais caminhos abertos para a nossa vida. Essa não é uma rotina que muitas pessoas fazem só para o final do ano, mas é algo que a gente pode fazer e incluir na nossa rotina diária. Afinal, energia boa a gente quer e precisa o tempo todo. Mas aí vem a dúvida: quais ervas misturar? O que significa banho de ervas quentes, ervas mornas, frias? Para que serve tais ervas? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, curte e compartilha com os amigos. Aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a sempre trazer conteúdo fresquinho aqui para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. As ervas são um presente da Mãe Natureza para nós. Elas estão aqui nesse plano com a missão de auxiliar em nossos processos de transformação. Elas são uma das maneiras mais antigas de usar a energia dessas ervas para promover uma troca energética entre nós e a natureza, através da vibração das ervas. Portanto, incluir banhos energéticos na nossa rotina é uma excelente maneira de limpar as energias negativas que acumulamos no nosso corpo, físico, espiritual, emocional e até mental. Os banhos de ervas também auxiliam na busca pelo autoconhecimento e expansão da consciência, trazendo força para a concentração dos nossos objetivos e trabalhando diversos aspectos da nossa vida, tanto amor, prosperidade, saúde, harmonia no geral, limpeza, proteção. Mas como fazer esses banhos de ervas? Para fazer um banho de erva, qualquer pessoa é capaz de fazer isso, mas para ser bacana, é bom entender um pouquinho melhor sobre as propriedades fitoterapêuticas que atuam no nosso corpo físico, fitoenergéticas que atuam na nossa aura e no nosso espírito. Cada erva, além de saber quantas e quais combinar, é importante que a pessoa escolha as ervas que vai usar de acordo com a intenção que ela deseja trabalhar na sua vida, naquele momento. Por exemplo, amor, purificação, prosperidade, sucesso, paz e assim por diante. Um banho pode ser feito com uma única erva ou com combinação delas. Para determinar isso, é importante saber se as ervas escolhidas são quentes, mornas ou frias. As ervas quentes são todas ervas fortes cuja atuação energética é considerada muito forte. Elas são usadas principalmente para banhos de limpeza energética, banho de descarrego e banho de proteção. Mas fique atento, pois o uso excessivo dessas ervas pode acabar exaurindo a nossa energia vital. Por isso, cuidado e moderação. Faça uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, não faça toda semana, tá bom? Ervas mornas são aquelas que têm propriedades de equilibrar e restaurar o nosso corpo após a ação das ervas quentes. Você faz um banho de sal grosso, por exemplo. O sal grosso não é uma erva, mas ele também é um dos principais banhos que a gente pode usar para fazer descarrego, limpeza energética, proteção. Então, depois do banho de sal grosso, a gente tem que fazer um banho de ervas para reequilibrar, para reenergizar. Então, o banho de sal grosso também é um banho quente, não deve ser feito com tanta frequência. Se concentre em fazer ele uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou quando você sentir que a coisa está muito forte. E depois do banho de sal grosso, você vai lá e faz um banho de erva. E aí que entram as ervas mornas. Elas entram para serem usadas logo após o banho de sal grosso. Ou banho de arruda, que também é uma erva quente, mas eu vou passar isso mais para frente. Então, as ervas mornas, elas têm essa propriedade de equilibrar e restaurar o nosso corpo após a ação do banho quente. As ervas frias são aquelas de uso específico, ou seja, são ervas que trazem energias, que trabalham determinados campos em nossa vida. Elas podem ser usadas para trazer qualquer tipo de transformação. Esses banhos com erva mornas ou frias podem ser usados na rotina sem restrições. E o passo a passo é bem simples, para quem pretende se aventurar na rotina dos banhos de ervas. Tenha sempre a sua intenção definida, de maneira clara em sua mente e coração. Estude e descubra quais as ervas que podem ajudar vocês a alcançarem esse objetivo. Determine qual o melhor período para você fazer seu banho de ervas, de modo que você possa potencializar seus efeitos. Uma dica que eu dou é procurar a lua interfere bastante também. Faça uma consagração, uma oração na hora de preparar esse banho. Ela desperta o poder que está adormecido no interior de cada erva. Alinhe o seu poder pessoal, sua força espiritual e a sua fé, com a sua intenção durante todo o preparo do banho. Se desejar, use palavras, rimas, orações, mantras, para fortalecer a energia e a sua visualização. Quando você for tomar o seu banho, sinta a vibração das ervas em contato com o seu corpo físico e espiritual. Esse poder delas vai atuar no subconsciente e na aura, promovendo a troca energética entre você e a natureza através da propriedade e vibração das ervas.
Isso restabelece o nosso equilíbrio energético, físico, mental, emocional e espiritual. E lembre-se sempre, eu vivo falando isso aqui no canal, lembre-se da força da gratidão. Agradeça a Mãe Terra, agradeça as ervas, agradeça ao divino, agradeça ao sagrado, o seu coração. O poder da gratidão é imenso e as pessoas não têm noção do tamanho, do poder que esse simples sentimento possa fazer na nossa vida. Então sintam a gratidão por vocês estarem naquele momento, agradeçam, sintam como se aquilo que você estivesse pedindo já estivesse realizado. Mantenha aquela energia, vibração boa durante esse banho energético, isso ajuda muito a atrair a prosperidade, a atrair a sua pedida, a sua intenção, aquilo que você quer. Sempre devolva as ervas usadas à natureza. Não jogue no lixo, misture com outras coisas. Jogue sempre na natureza. Devolva essas ervas à natureza. Mas afinal, existe um dia certo para fazer? Cada dia da semana é regido por um astro diferente que atua em determinada área da nossa vida. Assim, nós recebemos diferentes influxos energéticos ao longo de uma semana que podem fortalecer os nossos banhos energéticos, de acordo com a nossa intenção. O domingo, por exemplo, é regido pelo Sol. É um dia ideal para banhos para abundância, prosperidade, otimismo, elevação de energia, sorte, além de questões que envolvem sucesso e fama. A sexta-feira é regida por Vênus, momento ideal para banhos que envolvem questão de amor, paixão, beleza, harmonia, união, fertilidade. O sábado é regido por Saturno. Ele é perfeito para assuntos ligados a fim de ciclos, proteção, banimento, limpeza e assim por diante. Como eu falei, as fases da Lua também influenciam, pois a Lua tem o poder de fortalecer e potencializar a ação do banho de ervas. Ela é capaz de movimentar e controlar as águas presentes na Terra, criando as marés e influenciando assim o ciclo da vida de todos os seres, incluindo nós e as plantas. A lua crescente fortalece os banhos de ervas para crescimento no âmbito geral, conquistas, realizações, boa sorte, sucesso, prosperidade. A lua cheia, ela é ótima para fazer banhos para o amor, amizade, atração, força, abundância, clarividência, intuição. Já a minguante é ótima para banhos de proteção, limpeza e banimento. Já a lua nova fortalece os banhos para despertar o potencial adormecido, com o objetivo de novos começos ou em qualquer área da nossa vida. Já quando o assunto é frequência, ela muda de acordo com as ervas e intenção do ritual. Como eu falei no início, banhos de ervas para limpeza e descarrego podem ser tomados principalmente quando estamos nos sentindo sem energia, cansados, ansiosos, nervosos, doentes, mas não devem ser diários. Se for muito carregado, se você estiver passando por um momento muito ruim, muita carga negativa, comece fazendo a cada 15 dias e depois estenda esse prazo para um prazo maior. Não faça sempre. Comece de 15 em 15 dias o primeiro mês, depois comece a aumentar para 30, 60. Vá fazendo conforme você vai se sentindo melhor e não esqueça de fazer os banhos energéticos de volta depois. As ervas podem vir até do seu jardim, do armário da cozinha ou da sua horta. Então, antes de tudo, anota aí algumas diquinhas que eu vou passar para vocês. A erva doce, ela eleva o nosso poder de atração pessoal através do otimismo e da coragem que fortalece a nossa autoestima. A canela, ela chega com vitalidade e fogo. Ela traz dinamismo e segurança ao nosso coração, além de ser um ótimo banho para quem quer atrair prosperidade e também paixão. Anis estrelado, eu adoro esse. Ele atua na questão emocional, no despertar e liberação de sentimentos, nos ajudando a acreditar nos nossos sonhos. Ele é ótimo também para jogar da cabeça para baixo, do topo da cabeça para baixo, né? Ele é muito bom também para abrir nosso terceiro olho. O banho de boldo, esse é ideal para nos conectarmos com Deus. Ele é o banho de Deus, é o banho divino. Então também você pode jogar ele da cabeça para baixo para ter uma maior conexão com o divino. O tomilho, ele serve para despertar a coragem, elevar a motivação, fortalecer a nossa força interior. E o alecrim, que não pode faltar. Ele serve para trazer alegria, recarregar as baterias com boas energias e fazer a nossa luz interior brilhar mais forte junto com a pitada de proteção que ele traz. Uma dica final, banhos de ervas podem ser usados para limpeza, descarrego e energização de ambientes também. Então basta seguir todo o ritual de consagração e ativação e após terminar, faça essa mistura no piso, escadas, móveis, janelas. Durante a aplicação, faça com intenção firmada e se desejar pode entoar orações. É importante lembrar de testar o local onde essa mistura será aplicada para não saber se corre risco de manchar ou danificar a superfície. Eu vou deixar para vocês na descrição, mensagem fixada, um mantra, 2 mantras na verdade.
para quando vocês estiverem fazendo essa limpeza e energização da casa de vocês, de ambientes. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, também vou estar deixando ali os links, mas eu vou deixando o link para vocês, 2 orações, 2 mantras para serem usados enquanto vocês fazem a limpeza da casa de vocês, dos ambientes da casa de vocês. Então vocês podem usar esses banhos energéticos, banhos de descarrego para passar na casa também. E quando fizerem isso, ouçam esse mantra, um desses 2, ouçam eles para fazer essa limpeza. O ideal é que vocês ouçam sempre esses mantras dentro da casa de vocês, isso leva a vibração da casa também, tá? E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês do que são ervas quentes. Esse banho com ervas quentes, ele deve ser feito com água morna, que você aguente, óbvio, né? Mas um pouco mais para quente do que para morna. Essas ervas, elas são poderosas, mas elas são perigosas se você não souber trabalhar. Elas ajudam a eliminar larvas astrais, miasmas e outros tipos de energia densa ou negativa da aura e do ambiente. Por outro lado, se você usar um excesso, podem desequilibrar profundamente o equilíbrio energético. Por isso que eu falei, façam com muito cuidado e não façam diariamente ou semanalmente. Se forem usadas com muita frequência, elas criam falhas no nosso campo energético, então muito cuidado na hora de usar. Alguns exemplos de ervas quentes: erva de bicho, guiné, peregu roxo, arruda, aroeira, jurema preta, pinhão roxo, bambu, quebra-demanda, espada de São Jorge, fumo, casca de alho, casca de cebola. O próprio sal grosso não é uma erva, como eu falei, mas também serve para isso. O guiné, comigo ninguém pode, espada de Santa Bárbara, eucalipto, pimenta. Então, muito cuidado com essas ervas. Elas podem ser usadas, mas com uma certa cautela. Quando as energias estiverem muito ruins, quando você sentir que está muito forte, aí você faz uso delas. Das ervas mornas, elas são equilibradoras. Esse banho com ervas mornas, ele pode ser feito exatamente com água bem morninha, amena mesmo, nem fria e nem quente. Elas são muito poderosas, porém mais delicadas no seu campo energético. Elas ajudam a equilibrar e reconstruir a aura, energizando e auxiliando na fluidez energética. Também podem ser utilizadas na limpeza, porém são perfeitas para serem usadas como complemento à erva quente, reduzindo seus impactos. Elas podem ser utilizadas diariamente e não precisam de tanta orientação quanto o seu uso. Alguns exemplos de ervas mornas: sálvia, alfavaca, cana do brejo, erva de Santa Maria, manjericão, verbena, alecrim, manjerona, hortelã, cipó de caboclo, cravo e várias outras. E as ervas frias? Bom, as ervas frias, elas podem ser usadas normalmente sem restrições, porém elas não se aplicam à limpeza somente ou proteção. Cada uma delas tem usos específicos e padrão vibratório único, que ajuda na realização de feitiços, pedidos e assim por diante. Elas são muito utilizadas por médiuns para aberturas de caminhos e até para atrair sorte. Alguns exemplos de ervas frias são flor de macela, algodoeiro, anis estrelado, jasmim, louro, noz moscada, losna, angélica, sândalo, erva de Santa Luzia, mil folhas, calêndula, pitanga, camomila, alfavaca, anis estrelado, boldo, a canela de pau, o louro, a malva, a maca, rosas, girassol, lírio, folha de café e folha de capim-cidreira. Esse banho com ervas frias, você pode tomar ele com água mais fria. Eu tenho aqui no canal também alguns outros vídeos sobre como fazer outros banhos energéticos. Eu também vou deixar na descrição para vocês e nas tags ou na tela final. Então aproveitem, usem o que a natureza nos deu, façam isso e sempre agradeçam. É muito importante ser grato por tudo que a natureza nos dá, por que o universo nos dá, por que Deus nos deu. Tá aqui para isso, a gente pode usar. É de graça, às vezes está no nosso quintal e a gente nem sabe. Então façam, mal não faz. Só tenham cautela com os banhos quentes, é importante e faz muito bem. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, não esquece de compartilhar com quem vocês acham que gosta desse tipo de conteúdo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. O canal ainda é novo, é pequeno. Aqui no canal tem muito conteúdo já para vocês, então dá para dar uma vasculhadinha aqui, com certeza vai ter alguma coisa que vai auxiliar no teu momento, no que você está buscando, no que você está precisando. Seria isso, gente, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Sou muito grata por vocês ficarem até aqui e até semana que vem.